Esta é a questão número 14, em que vamos falar sobre o espírito do anticristo na sociedade de Torre de Vigia. Este é um dos vídeos mais sérios que eu estou a gravar, porque eu estava a compilar a matéria para este vídeo e cheguei à conclusão que tenho matéria não para um vídeo, mas no mínimo para 3 vídeos. E acredito, eu estava a reunir matéria e capotei. Parece que a minha vida virou ao contrário. O assunto é muito mais sério daquilo que eu estava a conseguir perceber. Estamos a falar aqui do espírito do anticristo que está imbuído numa corporação religiosa. Eu vou usar como base o texto de 1 João 4, versículo 3, e vou usar a tradução King James. Diz lá assim: "E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, da qual já ouviste que há de vir e já está no mundo." O apóstolo João estava apercebido que todas as pessoas que falavam em Cristo, não falavam em nome de Cristo, nem todas eram movidas pelo Espírito Santo. Por isso João chegou à conclusão que o Espírito que mexia essas pessoas, que as energizava, que as fazia mexer e falar, tinha a ver não com o Espírito Santo, mas com o Espírito do Anticristo. O que é isto? Espírito do Anticristo. Nós vamos usar a definição que a própria Sociedade de Torre de Vigia dá sobre Anticristo. Isto está no glossário da tradução do Novo Mundo, vocês podem consultar. Eu vou passar. Diz aqui que o Anticristo, o termo grego tem 2 significados. Refere-se a quem é anti ou contra Cristo. Notem agora, alguém em lugar de Cristo. Qualquer pessoa, organização ou grupo que afirme falsamente representar Cristo ou ser o Messias, pode ser chamado corretamente de anticristo. O que eu quero destacar nesta definição é a expressão qualquer pessoa ou organização que tente ocupar o lugar de Cristo. Este é o anticristo. Destaca aqui que existem organizações que podem manifestar o espírito do anticristo. E, obviamente, o espírito do anticristo tem a ver com a atitude mental, conforme diz Efésios 4, 23, diz que fala do espírito que ativa a vossa mente. Por isso, há um espírito que ativa a mente das pessoas. Por isso, nem tudo aquilo que ativa a mente das pessoas é um espírito que venha de Deus, é um espírito santo. Por isso, pode haver o espírito do anticristo a ativar o espírito da mente. Por isso, as pessoas que representam o anticristo, ou organizações que representam o anticristo, manifestam isso pelos seus dogmas, ensinos, por focos, assuntos primordiais, o que é que dão mais ênfase. E aquilo que dão ênfase pode revelar ou não se a pessoa está a ser energizada pelo espírito do anticristo. Por isso, esse tipo de pessoa promove não a lealdade a Cristo, mas a lealdade à própria pessoa ou à organização que a representa. Eles promovem a confiança não em Cristo, mas a confiança num organismo que foi criado por homens. E desta forma usurpam o lugar do Cristo. E esse é o grande pecado da Sociedade de Torre de Vigia. A Sociedade de Torre de Vigia, embora fale em Cristo, o foco está num organismo montado em 1881. Isso é notório logo na tradução do Novo Mundo. Alguns vocábulos que usaram, expressões que usaram, deixa bem claro que o espírito que os move não é o Espírito Santo, mas o espírito anticristo. Vamos ver o primeiro texto. 2 Coríntios 5:20. Eu vou mostrar e ler na Bíblia King James. Ora, somos então embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Vamos ver como é que diz no grego. Por Cristo, pois, somos embaixadores, como se Deus estivesse exortando por meio de nós. Por isso a Bíblia King James é muito idêntico ao texto grego. Vamos ver como é que a tradução do Novo Mundo traduziu este texto. 2 Coríntios 5:20. Somos, portanto, embaixadores substituindo a Cristo, como se Deus fizesse um apelo por nosso intermédio. A expressão substituindo a Cristo. Notem, esta expressão substituindo a Cristo não está no grego, nem é usada por nenhuma tradução bíblica. Porquê?
porque claramente Cristo não pode ser substituído. Uma coisa é falar em nome de Cristo, outra coisa é substituir a Cristo. E notem a definição de anticristo: é alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo. Isto é o anticristo. Por isso, usar neste versículo bíblico de 2 Coríntios 5:20 a expressão nós substituímos a Cristo. Isto é uma expressão que cheira ao espírito do anticristo. Isto só me faz lembrar uma passagem da Bíblia em Mateus capítulo 23, quando Jesus condenou os fariseus e os escribas, em que diz: os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés. A expressão sentaram-se no lugar de. Faz lembrar o anticristo, uma organização que se sente no lugar de Cristo. E o que é interessante é que Cristo está aqui a condenar os fariseus por esta atitude de sentar-se no lugar de Moisés, quando Deus não os havia autorizado a isso. Tanto que um erudito até referiu que esta expressão indica eles sentaram-se a si mesmos na cadeira de Moisés. Isto é, eles reivindicaram o assento de Moisés pelos próprios e sentaram-se lá, mas não autorizados por Deus. O que é curioso é aqueles que afirmam ser a noiva do Cordeiro usarem a expressão substituir a Cristo. Isto é, Cristo sai daí, eu sento-me aí. Sentaram-se no lugar de Moisés. Em vez de falar em nome de Cristo, sentaram-se no lugar de Cristo. Isto é o mesmo espírito farisaico demonstrado no primeiro século. E está a ser demonstrado pela sociedade religiosa hoje em dia, a maneira como traduz 2 Coríntios 5:20. Mas vamos entrar em pormenores. Nós vamos considerar mais um texto bíblico que foi traduzido pela Sociedade de Vigia de forma suspeita. Hebreus 1:6. Este é um versículo que é aplicado a Jesus Cristo e diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Vamos ver agora na versão King James. E que todos os anjos de Deus o adorem. Então a tradução do Novo Mundo verte como que todos os anjos lhe prestem homenagem. A King James diz que todos os anjos o adorem. Há aqui uma diferença. Prestar homenagem é uma coisa, adorar implica outra. Então, para tirar dúvidas, vamos ver qual é a tradução mais correta. E vamos consultar o grego, certo? E vamos ver o grego majoritário. Diz assim: ainda ao trazer o primogênito ao mundo, diz: adorem a ele todos os anjos de Deus. Este é o texto grego majoritário. Vamos agora ver o texto grego mais antigo. E adorem a ele todos os anjos. O que é curioso é que as traduções, todas as traduções que tenho aqui, dizem que todos os anjos o adorem, e o grego diz que todos os anjos o adorem. A tradução do Novo Mundo usa a expressão prestem homenagem. É diferente, porque não implica adoração. O que é curioso é que em Hebreus 1:6, na tradução do Novo Mundo, se virem esta letrinha aqui à frente de homenagem, tem a letra S, que é uma referência marginal ao Salmo 97:7. O que é que isto quer dizer? Que quando Paulo está a dizer que todos os anjos o adorem, o apóstolo Paulo está a citar o Salmo 97:7. Vamos então ver na tradução do Novo Mundo. E notem o contexto do Salmo 97:7. Está a falar aqui de Jeová. Jeová tornou-se rei. E depois diz no versículo 7, e esta última frase é a frase que Paulo está a citar: curvem-se diante dele todos os deuses. E a expressão curvem-se, embora seja vertido aqui na tradução do Novo Mundo por curvar, a nota de rodapé diz ou adorem-no. Por isso o texto diz: adorem-no todos os deuses. Quem são os deuses? Anjos. Por isso o que Paulo está a dizer é que todos os anjos o adorem, citando o Salmo 97:7, em que os anjos têm que adorar a Deus, Jeová. E esse versículo 7 do Salmo 97 foi usado em Hebreus 1:6. E a palavra que está lá em Hebreus 1:6 é a palavra proskineo. É a mesma palavra que é usada em Mateus 4:10. Jesus disse-lhe então: vai-te embora, Satanás, pois está escrito: adora a Jeová teu Deus. E a palavra que aparece aqui
adora no grego é proskineo, que é a mesma palavra que aparece em Hebreus 1:6, proskineo. Por isso, a palavra que é usada em Mateus 4:10, quando diz adora a Jeová, é proskineo, é a mesma palavra que aparece em Hebreus 1:6, quando diz que todos os anjos o adorem a Jesus. É a mesma palavra, proskineo. Por isso, a pergunta que nós fazemos é: se Hebreus 1:6 está a citar o Salmo 97:7, em que diz lá que os anjos têm que adorar a Jeová, e usa lá a palavra adorar, e essa expressão é usada por Paulo em Hebreus 1:6, por isso faz uma citação, essa honra que era dada a Jeová, tinha que ser dada a Cristo pelos anjos. Por que razão é que a sociedade de Torre de Vigia, quando sabe que é uma citação do Salmo 97:7, e em Hebreus 1:6 o apóstolo Paulo usou a palavra proskineo, que é a mesma palavra usada em Mateus 4:10 para adorar a Jeová, por que razão a sociedade de Torre de Vigia, em Hebreus 1:6, substitui a palavra adorar por homenagem? Expliquem-me isto. É porque já me está a cheirar aqui a um fedor a anticristo. Adorar a Cristo, não. Adorar a Jeová, sim. Sim, mas Paulo está a dizer, mas eu estou a citar o Salmo 97:7. É para usar a palavra proskineo aqui para Cristo. Não. Mas Mateus também usou a palavra proskineo para adorar a Jeová, por favor. É a mesma que nós estamos a usar em Hebreus 1:6. Não. Adorar, proskineo, a palavra adorar, só a Jeová. A Cristo não. Sim, mas já temos aqui 3 provas bíblicas de que realmente podemos usar a palavra adorar com relação a Cristo. Não. Ó irmão, já começa a cheirar aqui ao espírito do anticristo, contra Cristo. E vocês vejam se não estão constipados, espiritualmente falando, porque se estiverem constipados não conseguem cheirar, está bem? E para agravar as coisas, quando qualquer tradução da Bíblia usa a expressão adorar em vez de homenagem, o grego especifica isso como adorar. Além disso, Hebreus 1:6 é uma referência ao Salmo 97:7, que fala sobre adorar a Jeová. Essa mesma palavra proskineo, que é usada em Hebreus 1:6, é usada em Mateus 4:10, quando fala em adorar a Jeová. O porquê de taparem, retirarem, ocultarem a expressão adorar quando se refere a Cristo. O que é que está a passar aqui? E olhem, vamos expor uma tentativa da alteração de Hebreus 1:6 pelas várias versões da tradução do Novo Mundo. E vamos começar com a tradução do Novo Mundo capa verde, que foi produzida em 1967, salvo erro. E vamos então ver como é que em 1960 foi traduzido Hebreus 1:6. E que todos os anjos de Deus o adorem. Por isso, na década de 60, a Sociedade de Torre de Vigia traduziu a palavra proskineo por adorar quando se referia a Jesus. O que é que aconteceu? Na edição da década de 80, 1986, salvo erro, quando saiu a versão de capa preta, notem então qual foi a alteração que foi feita. E todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Por isso foi retirada a palavra adorar e foi substituída pela palavra homenagem. E a palavra adorar passou para a nota de rodapé. Vejam. Ou adorem, grego, proskineo. Por isso, na tradução de 1986, a capa preta, o adorar passou para a nota de rodapé. Ficou um pouco mais oculto nesta versão de capa preta. Bem, mas nós tivemos depois uma nova tradução, uma nova versão da tradução do Novo Mundo, que é de capa cinzenta. Vamos ver então a de capa cinzenta. Que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Agora notem nota de rodapé, ou se curvem diante dele. Vocês repararam que a palavra adorar foi retirada até mesmo na nota de rodapé. Na década de 60, a palavra adorar aparecia no texto. Na edição de capa preta, a palavra adorar passou para a nota de rodapé. Na versão de capa cinzenta, a expressão adorar já foi retirada na nota de rodapé.
completamente removido a expressão do sentido de proskineu, adorar. O que é que está a passar aqui? Um outro problema é que, conforme vocês podem ver aqui na tradução de capa preta, em Hebreus 1:6 havia uma chamada ao Salmos 97:7, uma referência cruzada ao Salmo 97:7, está aqui. Mas vocês, na tradução de capa cinza, esta referência já não aparece. Se vocês notarem, à frente de prestar homenagem, já não está nenhuma letrinha. A referência cruzada foi completamente omitida. Por isso, as pessoas hoje que leem a Bíblia, a Tradução Novo Mundo, capa cinzenta, já não conseguem associar que todos os anjos lhe prestem homenagem ao Salmo 97:7. Porquê? Porque foi ocultado completamente da Tradução Novo Mundo. O que é que a Sociedade Torre de Vigia quer esconder? Porque este jogo na tradução destas palavras? A palavra adorar aparecia na Bíblia capa verde, na capa preta a palavra adorar passou para a nota de rodapé, e na de capa cinzenta foi removido a palavra adorar até mesmo da nota de rodapé. E até mesmo a referência cruzada ao Salmo 97:7 foi retirada da tradução do Novo Mundo, de capa cinzenta. Ficou completamente oculto. Adorar a Cristo, vocês nem pensem nisso. Que espírito é este? Alguém me pode dizer que espírito é este? É que isto é um fedor ao anticristo que trasanda. Abram as janelas, que isto é um fedor enorme. Isto é o espírito do anticristo que o apóstolo João falou na sua primeira carta. Cuidado com o espírito do anticristo. Há muitos anticristos e o espírito anticristo já anda aí. O próximo aspecto tem a ver com a identidade de Cristo nas escrituras gregas e nesta era de Cristo que nós estamos a viver. A personagem principal, o foco principal está no Filho, não no Pai. Isso é bem claro, e as Escrituras deixam isso bem claro. No Antigo Testamento o foco era Jeová o Pai, e então aquilo que o Pai fez foi enviar o Filho. Tanto que em João 5:22, Jesus deixa bem claro, pois o Pai não julga a ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por isso a Bíblia deixa bem claro que a honra agora era ao Filho. Assim como vocês deram honra ao Pai no Antigo Testamento, agora essa honra, assim como deram honra a mim, agora a honra é o meu Filho. Quem não honrar o meu Filho, não me honra a mim, porque fui eu que enviei o meu Filho. Por isso é que Jesus deixou bem claro, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E quando diz toda, não exclui nada. É claro, excetua-se o Pai, obviamente, né? Tanto que Jesus diz depois em Mateus 24, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Qual é o nome? Jesus. Meu nome. Em Atos 1:8, quando Jesus diz, sereis testemunhas de mim em Jerusalém e até à parte mais distante da terra. Testemunhas de mim. De quem? De Jesus. Testemunhas de Jesus. Por isso os cristãos iriam ser identificados por isso mesmo. Cristãos, testemunhas de Jesus. O que é que a Sociedade Torre de Vigia fez na década de 30, 1931 ou 35? Para não se identificarem com o nome de Jesus, tiveram que ir às Escrituras hebraicas, a Isaías 43:10, e identificarem-se como testemunhas de Jeová. Isto é voltar atrás no tempo. Isto é voltar ao sistema judaico. Isto é voltar à lei mosaica. Isto é voltar às obras da lei. Porque Jeová diz, eu já enviei o Filho, agora é o meu Filho. Honrem o meu Filho. Vocês honrarem o Filho como honrar a mim. Não é a mim, é o meu Filho. Só que a Sociedade Torre de Vigia nega-se a isso. E o que é que ela faz? Usa como pretexto a doutrina da Trindade. Eles querem fazer Jesus de Deus. Não podemos fazer isso. Por isso temos que minimizar o papel de Cristo para não parecer que é Deus. Mas esse não é o caminho. Está bem? É verdade que a doutrina da Trindade está errada. Ponto final. Eu não posso minimizar o papel do Cristo
para expor uma mentira. Eu não posso, esse não é o método. Ainda para mais, minimizar o papel de um Deus poderoso, conforme diz Isaías 9:6. Ou é Hebreus 1:6, que diz que todos os anjos o adorem. Eu não posso fazer isso. Ou então minimizar o papel do rei, dos reis, do senhor dos senhores, conforme diz Apocalipse 7:14. Eu não posso fazer isso. Eu não posso rebaixar o filho para dar honra ao pai. Porque isso viola claramente aquilo que Jesus diz em João 5:22. Para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Expressão assim como. Por isso, assim como Deus era obedecido no Antigo Testamento, assim vocês têm que fazer com o meu filho. Porque vocês ao honrarem o meu filho, estão-me a honrar a mim. Vocês não honrarem o meu filho, não me honram a mim. Por isso, tentar passar por cima do filho para honrar o pai, ocultando o papel do filho, isto é uma desonra ao pai. O versículo não diz quem honra o pai, honra o filho. Não é isto que o versículo diz. Porque o problema não está em honrar o pai. Porque o pai foi honrado. Nas escrituras hebraicas está lá, honra o pai. O problema agora era quem o pai ia enviar, que era o filho. Por isso o problema não está em honrar o pai. O problema estava em honrar ou não honrar o filho. Porque isso agora era o foco. Vocês, se me querem honrar, têm que honrar o meu filho. Por isso é que diz o versículo, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Por isso aqui o grande dilema era, quem de vocês vai conseguir honrar o meu filho, assim como honram a mim? Por isso, eu para honrar o pai, eu tenho que honrar o filho. Por isso, eu para honrar o pai, não preciso minimizar o papel do filho. Porque eu dar honra ao filho, automaticamente eu dou honra ao pai. Porquê? Porque o filho foi enviado pelo pai. É assim que funciona. Aquilo que a sociedade Torre de Vigia faz é reduzir o papel do filho para dar honra ao pai e usa como pretexto a falsa doutrina da Trindade. Então, o pretexto é, não podemos ofender a Deus dizendo que Jesus é igual a Deus. Não. Então minimizamos o papel de Jesus para honrar o pai. Não. Esse é o caminho errado, esse é o caminho subtil de um falso profeta. Por isso, se tu honrares o filho, estás a honrar o pai. Independentemente daquilo que as religiões podem dizer, que Jesus é ou não é o Deus Todo-Poderoso, não é por aí. Vocês honrem o filho. E ao honrar o filho, automaticamente, vocês estão a honrar o pai. Porque não precisam desonrar o filho para honrar o pai. Isso não tem cabimento. Por isso, o pretexto da doutrina da Trindade tem sido uma justificativa para que a sociedade Torre de Vigia promova o espírito anti-Cristo, contra Cristo. E nós depois teríamos que falar sobre alguns aspectos, sobre as identificações, não vamos entrar agora nesse mérito de conversa, sobre quem é Cristo. Iríamos ter que falar sobre o Apolion e o Abaddon, sobre Miguel o Arcanjo e muitos outros aspectos que têm a ver com a interpretação quase exclusiva da Sociedade Torre de Vigia. É a Sociedade Torre de Vigia e os seus irmãos mais velhos, que são os adventistas. Estão todos no mesmo foco. Por isso está aqui claramente identificado um espírito de anticristo. E notem como isso às vezes é trazido à atenção nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, que é o Reino de Deus, capítulo 4, e notem como existe aqui uma clara falta de honra dada ao filho. Notem o que diz o parágrafo 9. Então, o contexto deste parágrafo tem a ver com a honra que se tem que dar a Jeová, honrar o pai, e lá está, como a sociedade Torre de Vigia, para dar honra ao pai, atropela a honra que se deve dar ao filho. Notem a declaração que é feita com relação ao número de vezes que se usava o nome Jesus e o nome Jeová. E chegou-se à conclusão que o nome Jesus era usado 10 vezes mais que o nome de Jeová. É isto algum pecado? Não, porque Jesus era o foco principal das escrituras gregas. Agora, é o filho a quem eu enviei. Honrem o meu filho, e vocês honrarem o meu filho, estão a honrar a mim. Mas notem, por causa de se falar muito em Jesus e falar-se menos em Jeová, notem a expressão que aparece aqui no meio do parágrafo. A respeito dos primeiros anos dos estudantes da Bíblia, a Sentinela 15 de setembro de 1976 observou que havia sido dada demasiada importância a Jesus.
fazer uma pausa só para respirar. Que isto foi uma faca. Isto foi uma faca que me espetou na alma. Eu vou repetir a frase. Observou que havia sido dada demasiada importância a Jesus. Demasiada importância a Jesus. Isaías 9,6 diz que Jesus é Deus poderoso. Hebreus 1,6 diz que todos os anjos nos céus o adorem. João 1,1 diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mateus 28,18 diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, toda, não exclui nada, a não ser o Pai. Apocalipse 17,14, Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como é que alguém tem a ousadia de dizer numa publicação religiosa que foi dada demasiada importância a Jesus? Como é que alguém pode fazer uma afirmação destas? Foi-te dada demasiada importância. Porque essa importância tem que ser para o Pai, não é para ti. É para o Pai. Mas estamos loucos? Não. Quem honra o Filho, honra o Pai. O problema não estava em honrar o Pai. Estava em honrar aquilo que o Pai enviou, que era o Filho. E esse era o grande dilema. Vocês vão ou não vão aceitar quem eu vou enviar? Porque se vocês honrarem o meu Filho, estão a honrar a mim. Por isso, quem não honrar o meu Filho, não me honra a mim. Por isso, se vocês minimizarem o meu Filho, vocês estão a minimizar quem eu enviei. Por isso, isso é uma desonra. Não só para ele, mas como para mim. Quando a expressão havia sido dada demasiada importância a Jesus, como é que alguém pode fazer uma afirmação destas? E não ficam por aqui e vão ao ponto de aplicar este mesmo pensamento, este espírito que ativa a mente destes anticristos, fizeram com relação aos cancioneiros. E este vídeo fala sobre as melodias do reino. Melodias que ao princípio estavam focadas em Cristo e depois foram transferidas para o Pai. E notem a afirmação que fazem. Agora vejam o mesmo cântico em 1950. Em vez de dar demasiado destaque ao nome de Jesus, a letra fala sobre tornar a vontade de Deus conhecida e menciona Jeová por nome. Eu vou fazer aqui uma pausa. Notem a frase. Em vez de dar demasiado destaque ao nome de Jesus, em vez de dar demasiado destaque ao nome de Jesus, em vez de dar demasiado destaque ao nome de Jesus, em vez de dar demasiado destaque ao nome de Jesus, sobre este nome tem que se dobrar todo o joelho, no céu e na terra. Notem, sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Como é que alguém pode dizer que se está a dar demasiado destaque ao nome de Jesus? Como? Só podem estar loucos. Só podem estar imbuídos do espírito do anticristo, aquela energia que ativa a mente do anticristo. Falar contra Cristo, minimizar o papel de Cristo para chegar ao Pai. Vocês, ao minimizar o papel de Cristo, vocês não chegam a lado nenhum. O vosso destino vai ser a hiena. Querem honrar o Pai minimizando o papel do Filho. E usam como pretexto a doutrina da Trindade, a falsa doutrina da Trindade. Não podemos fazer o fim do Pai. Não se preocupem com isso. Deem honra ao Filho, porque automaticamente vocês estão a honrar o Pai. Deem honra ao Filho, não minimizem o papel do Filho. E notem com relação ao nome. Quando eu pronuncio o nome Jesus, isto está a dar crédito, honra ao Pai. Porquê? Porque tem a ver com o significado do nome de Jesus. No hebraico tem a pronúncia de Yeshua. Yeshua. Yeshua, o prefixo, significa Jeová. Shua significa salvação. Por isso, quando eu digo Yeshua, eu digo Jeová é salvação. Yahvé é salvação. Por isso, quando eu digo Jesus, está implícito louvor ao Pai. Porquê? Porque quando eu digo Jesus, esse nome significa Jeová é salvação. Por isso, como é que alguém pode estar a dizer? Estamos a dar muito destaque ou muita importância ao nome de Jesus. Vocês por acaso estão loucos? Não. Mas que balela é esta? Mas que pataquada é esta? Será que vocês não conseguem perceber uma clara inimizade para com o Cristo?
Não conseguem perceber isto. Gênesis 3,15 fala lá do descendente da serpente e o descendente da mulher e fala ali de um espírito de inimizade. Vocês não conseguem perceber aqui um espírito de inimizade para com Cristo, nosso Senhor? Ao ponto de alguém ter o descaramento de afirmar isto nas publicações, que se está a dar demasiado destaque ao nome de Jesus. Isto é de loucos. Isto não é de loucos. Isto é o espírito do anticristo. E vamos entrar aqui agora no objetivo do ensino da Sociedade Torre de Vigia a 8 milhões de pessoas. E vocês vão notar, naquilo que nós vamos mostrar a seguir, que o foco destes homens, embora falem em Cristo, é substituir o foco em Cristo pelo foco neles. Em vez de promover o papel do Cristo, promovem o seu próprio papel. Em vez de promover a lealdade a Cristo, promovem a lealdade a eles. Em vez de promover a confiança em Cristo, promovem que 8 milhões de pessoas tenham confiança neles. E nós vamos ver isso claramente, está escrito nas publicações. Nós vamos abrir um artigo de estudo que foi estudado em 2022, em que deixa bem claro qual é o foco, qual é o objetivo da Sociedade Torre de Vigia. Notem que o foco da Sociedade Torre de Vigia é: confiem em Jeová e na organização. Isto é repetido dezenas de vezes. Dezenas de vezes. E vamos ver que destaque é que Cristo tem. Está bem, neste artigo. Vamos então considerar expressão por expressão. Ele também, ou seja, Deus também usa a sua organização. Quem é a organização? São eles. Quem é que representa a organização? É o corpo governante. 9 homens. Parágrafo 2. Confiaremos nele e na organização. Pergunta do parágrafo 3. Nunca abandonar a Jeová e a sua organização. Parágrafo 3. A nossa confiança em Jeová e na sua organização. Nada nos vai separar de Jeová e da sua organização. Parágrafo 4. A nossa confiança em Jeová e na sua organização. Pergunta do parágrafo 5. A nossa confiança em Jeová e na sua organização. Parágrafo 5. Essas dificuldades podem abalar a nossa confiança na organização de Jeová. Mais à frente, será que ele ou a sua organização são culpados? O fim deste parágrafo. Continuar a confiar em Jeová e na sua organização. Vou fazer aqui uma pausa que eu já estou enjoado. Notem o foco da Sociedade Torre de Vigia. Confiem em Jeová e na sua organização. Ainda não ouvi até agora, parágrafo 5, 6, ainda não ouvi falar de Cristo. Vocês, 8 milhões de pessoas, confiem em Jeová e em nós. A organização são eles. Confiem em Jeová e em nós. Jeová e nós. Espera aí. Quem é o foco principal das escrituras gregas? Não é Cristo. É Cristo. Honrem o Filho para poderem honrar o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Como é que estes homens, Sociedade Torre de Vigia, dizem: confiem em Jeová e confiem em nós? Então, e onde é que está aqui o Cristo? Onde é que está o Cristo? E notem a gravidade disto. A Sociedade Torre de Vigia diz que são irmãos de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Eles fazem essa afirmação. Somos a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro está a dizer: confiem no meu sogro e em mim. Confiem no meu sogro e em mim. No meu sogro e em mim. Está bem? Para vocês serem bem-sucedidos, confiem no meu sogro e em mim. Porque Jeová, usando esta linguagem, se é pai do noivo, então é sogro da noiva. Entre comas. Como é que uma noiva pode dizer: confiem no meu sogro e confiem em mim? Então, ó sua descarada, sua profana, onde é que está o teu noivo? Porquê é que tu não dás honra ao teu noivo? Como é que alguém pode dizer: que noiva é esta? Vocês imaginem que a vossa esposa dizia: olhem, confiem no meu sogro e em mim. Então, e o que é que o marido está ali a fazer? O que é que o marido está ali a fazer? O que é que o marido está ali a fazer? Vocês estão a ver a gravidade disto? Isto é claramente o espírito do anticristo. Confiem em Jeová e em nós.
porque nós substituímos a Cristo. 2 Coríntios 5:20. Cristo não pode ser adorado, conforme diz Hebreus 1:6, nós já retiramos a palavra adoração. Passamos para a nota de rodapé. Na última Bíblia, tiramos da nota de rodapé. E até tiramos a referência cruzada ao Salmo 97:7. Confia em Jeová, o Deus das Escrituras Hebraicas, e em nós. Somos agora nós o foco. E este organismo que nós criamos, chamado Sociedade de Teologia, somos nós o foco. Confiem nele e em nós. Olhem, se isto não vos cheira a anticristo, vocês estão espiritualmente constipados e podem estar a ser atingidos pela gripe suína, a gripe das aves. Não vos consegue deixar cheirar, inalar o fedor do espírito do anticristo neste artigo de estudo. Ainda vamos no capítulo 5, já estou enjoado. Vamos continuar. Parágrafo 8, pergunta: o que pode acontecer aos irmãos que quisessem liderança na organização de Jeová? Parágrafo: informações falsas sobre os irmãos que exercem liderança na organização de Jeová. Note, o foco é os irmãos que exercem liderança. Quem são? São eles 9 homens. Por isso a preocupação não é com Cristo. Parágrafo 10. A união com Jesus também serão... Notem. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Porque a única vez que se fala de Jesus Cristo neste artigo é um texto bíblico. É num texto bíblico que aparece lá Jesus, mas o foco nem é Jesus. Vamos voltar ao parágrafo. E está a citar 2 Timóteo 3:12, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, a união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Por isso o papel de Cristo nem é destacado aqui. Aparece a única vez que aparece a palavra Jesus é num texto bíblico que nem é o foco. O foco é eles. O foco tem a ver com eles. Parágrafo 13. Como é que as críticas podem afetar a nossa confiança em Jeová e na sua organização? Parágrafo. Continuar a chegada a Jeová e à sua organização. Parágrafo 14. Então esteja decidido a apoiar a organização. Parágrafo 15. Mesmo assim, ela continua a confiar em Jeová e não se afastou da sua organização. Pergunta do parágrafo 16. Foi abençoada por permanecer leal a Jeová e à sua organização. Parágrafo 16. A sua confiança em Jeová e lealdade à sua organização. Subtema. Permaneça leal a Jeová e à sua organização. Parágrafo 17. Continuarmos leais à organização de Jeová. Mais à frente. A nossa confiança nos padrões de Jeová e na sua organização. Mais à frente. E continuar leal a Jeová e à sua organização. Parágrafo 18. Mas a nossa confiança em Jeová e na sua organização. Perguntas de recapitulação, a chegada a Jeová e à sua organização. Notas de rodapé, precisamos de confiar em Jeová e na sua organização. Última frase, para continuarmos, fiéis a Jeová e à sua organização. Já estou enjoado. Eu tenho que ir vomitar. Dê-me só um segundo. Se vocês não ficaram enjoados com este artigo de estudo, vocês têm um problema sério. Sério. Estes homens são doentes. Estes homens são narcisistas compulsórios. Esqueçam, isto enoja. Como é que alguém que diz que é esposa do Cordeiro, que é o canal exclusivo de Deus na Terra, pode estar a dar esta honra a Ele próprio? O foco é a organização. A lealdade é à organização. A confiança é na organização. Em Jeová e em nós. No meu sogro e em mim. Onde é que está o teu noivo, pá? Onde é que está o Cristo? Isto é claramente o espírito do anticristo. Sabem qual foi o problema maior? É que foi a dose da semana a seguir. Igualzinha. Vamos então ver o estudo 48. Notem, isto é um completo controle mental de 8 milhões de pessoas. Repetir estas frases, constantemente repetir, até entranhar dentro da pessoa. E a pessoa entra no hipnotismo e começa a sonhar com a palavra organização. É tudo organização. Quando Cristo não fundou nenhuma organização.
Cristo fundou uma congregação ungida em 33 depois de Cristo. 33. Não foi em 1881. Esta organização, Sociedade Torre de Vigia, está imbuída pelo espírito do anticristo. É uma organização demoníaca. Vamos ao estudo 48, ok? E este estudo 48 foi logo estudado na semana a seguir. Por isto é dose sobre dose. Quer dizer, não basta uma dose da Pfizer, temos que estar com duas. Começa logo o cântico. Uma pausa aqui. Cântico 123. Estava a me esquecer deste pormenor. Nós até temos um cântico de honra à organização. Já entramos aqui num hino de adoração à organização. Está bem? Vamos voltar. O cântico, o tema é obedecemos a Jeová e à sua organização. Parágrafo 1. A nossa lealdade a Jeová e à sua organização. Parágrafo 2. Para nos apegarmos lealmente a Jeová e à sua organização. Parágrafo 4. Poderia afastar-nos de Jeová e da sua organização. Parágrafo 6. Se afaste de Jeová e da sua organização. Parágrafo 7. Vamos fazer aqui uma pausa. Felizmente aparece aqui o nome de Jesus. Felizmente, que eu já nem sei quem é Jesus. A organização diz quem é Jesus, já nem sei quem é. E aparece aqui Jesus, assim como alguém a quem Pedro era leal. Ok, até que enfim, apanhar um bocadinho de ar fresco. Ok, vamos ler o parágrafo 7. Jesus corrigiu Pedro à frente dos outros apóstolos, mais de uma vez, mas continuou leal a Jesus. Muito bem. Pedro, leal a Jesus. Muito bem. Vamos voltar. Parágrafo 9. Voltar a confiar em Jeová e na organização. Parágrafo 9. Para voltar a confiar em Jeová e na organização. Recompensará por se manter leal a ele e à sua organização. Parágrafo 10. Subtema mudanças na organização. Parágrafo 10. Mudanças na organização de Jeová. Se houver alguma mudança na organização que teste a sua lealdade, apoie qualquer mudança na organização. Quando a organização de Jeová fizer alguma mudança, pensar mal da organização ou duvidar do amor de Jeová, as decisões da organização de Jeová, entender o que é importante para a organização de Jeová, adaptarmos às mudanças feitas pela organização de Jeová, continuar leal a Jeová e à sua organização. Além disso, se a organização de Jeová fizer mudanças, pergunta do parágrafo 16, confiar em Jeová e na sua organização. Parágrafo 16, não deixe de confiar em Jeová e na sua organização. Perguntas de recapitulação. Continuar leais a Jeová e à sua organização. Nota de rodapé. A nossa lealdade a Jeová e à sua organização. O que cada um de nós pode fazer para continuar leal a Jeová e à sua organização. Notem, isto é dose. Isto é dose. Isto é dose. Ok. Se vocês acham que isto é normal, vocês têm um sério problema. Está bem? Têm um sério problema. Se vocês acham que é normal esta adulação, esta veneração a uma organização, vocês têm um sério problema. Quer dizer, vocês negam-se a adorar a Cristo, conforme diz Hebreus 1,6, mas não se importam de adorar uma organização. Vocês têm um sério problema. Vocês vão ser enganados pelo falso profeta, pelo espírito do anticristo. Está bem? Como é que alguém pode substituir o papel de Cristo por uma organização? Substituir a Cristo, conforme diz 2 Coríntios 5,20, na tradução do Novo Mundo. Nós substituímos a Cristo. E vocês realmente fazem. Fazem. À frente de toda a gente. Só quem não quer ver. Está escondido, mas à vista. Está bem à vista. Escondidinho, mas está à vista. Só quem não quer ver. Eu vou-vos passar mais outro artigo. Eu já estou enjoado com este tipo de artigos, não é? Mas vou ter que passar este. É a mesma coisa. Oração. Mas eu quero destacar uma gravura que eu encontrei na Sinal de 2013. Está bem? Vou então passar a revista. No parágrafo 9, Jesus iniciou essa obra. Isto é, este artigo de estudo está a dar atenção que o papel de Cristo é ter dado início a uma obra, pregação, que é essencial para promoverem hoje a Sociedade Torre de Vigia e para terem voluntários escravizados a espalhar um link de internet, jw.org. Por isso, Cristo é visto pela Sociedade Torre de Vigia e por 8 milhões de pessoas como uma referência de um excelente pregador.
Quer dizer, ele não é Deus poderoso, ele é um excelente pregador. Ele não é Rei dos reis e Senhor dos senhores, não, ele é um excelente instrutor. O que eu queria destacar está logo no primeiro parágrafo, em que diz que Jesus toma a dianteira em dirigir a parte terrestre da organização. A gravura que aparece é esta. Então, o que é que nós estamos a ver aqui na gravura? Diz aqui a legenda, a parte terrestre da organização de Jeová. Então, quero ver onde é que Cristo está aqui identificado nesta parte terrestre. Nós temos aqui Jeová sentado no trono, temos aqui por baixo as rodas, descritas em Ezequiel, e depois temos aqui anjos, está aqui um anjo em primeiro plano, temos outro anjo em segundo plano, por isso da parte espiritual consegue-se ver Jeová, consegue-se ver os querubins e as rodas e anjos. Ok, vamos à parte terrestre. Temos aqui o número 1, o corpo governante, está aqui. Na legenda, comissões da filial, número 2. O 3, surpreendentes viajantes. 4, corpos de anciãos. 5, congregações. 6, publicadores. Eu acho que falta aqui uma peça fundamental no verdadeiro cristianismo. Onde é que está aqui o cabeça da congregação que eu não encontrei? Eu não encontrei aqui o cabeça da congregação. Se Cristo está a liderar, onde é que ele está aqui? Vocês estão a perceber que está tudo à vossa frente, à frente dos vossos olhos, mas está escondido, mas está à frente dos olhos. A ideia que a sociedade Torre de Vigia quer passar para 8 milhões de pessoas é de forma subliminar. Isto é, com esta programação neurolinguística, repetição, 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 que a pessoa até sonha com a palavra organização, a ideia que se quer passar é, e é isto que é assimilado no nosso subconsciente, se confias em Jeová, confias na organização. Se confias na organização, automaticamente confias em Jeová. Se tens uma boa relação com Jeová, então tens que ter uma boa relação com a organização. E se tu tiveres uma boa relação com a organização, automaticamente tens uma boa relação com Jeová. Se tu abandonas a organização, tu estás a abandonar a Jeová. Se tu sais da organização de Deus, da organização da sociedade de vigia, tu estás no mundo de Satanás. Por isso, ou estás no mundo de Satanás, ou estás dentro desta organização. Isto é doentio. Isto é demoníaco. Né? Mas notem, alguém que está realmente em união com Cristo devia dizer: se confias em Jeová, tu confias em Cristo. E ao confiar em Cristo, tu confias em Jeová. Se tu tens uma boa relação com Cristo, tu tens uma boa relação com Jeová. Por isso, se tu tens uma boa relação com Deus, automaticamente tu aceitas a Cristo que Ele enviou. Se tu abandonas a Cristo, tu abandonas a Jeová. Ou estás com Cristo, ou estás com Satanás. Isto sim é o que deveria ser dito e ensinado dentro dos cultos da sociedade religiosa. Era isto que devia ser ensinado, mas não. Cristo nem aparece no cenário. Cristo é apenas um pregador. É apenas alguém para se dar autoridade, de certa forma, à organização. Porquê? Porque a organização substituiu o papel do Cristo. E está bem à vossa frente. 2 Coríntios 5:20. Aquilo que a sociedade Torre de Vigia pretende é devoção à organização. É isso que eles pretendem. Obviamente, se vocês perguntarem a qualquer testemunho de Jeová, então, mas o que é mais importante? É Jeová ou a organização? Claramente que eles vão dizer é Jeová. Mas só, o que é que está implícito nisto? O que é que está no subconsciente de uma testemunha de Jeová? É que a organização é que dita as ordens de Deus. Por isso, obedece à organização, estás a obedecer a Deus. Por isso, resumindo, a organização é Deus na Terra. Isto é o que está no subconsciente de qualquer testemunha de Jeová. De qualquer membro da sociedade Torre de Vigia. Isto foram pessoas envenenadas com o espírito do anticristo. Por isso, quem está a ouvir isto, liberte-se desse veneno.
toma um antídoto contra este veneno. Por favor, não substitua Cristo por uma organização terrena formada em 1881. Estes homens são o anticristo. Isto é um fedor ao espírito do anticristo. Mas eles não ficam por aqui. O requinte vai a um ponto único. E só mesmo quem está atento é que pode perceber isto. Então, olha, nós vamos consultar agora uma parte da Bíblia que é Mateus capítulo 4. E vamos ver na tradução da Bíblia, a King James. Ok? Mateus capítulo 4. Refere-se ao Espírito Santo, está com letra grande. A palavra Filho de Deus está com letra grande. Mas as palavras que são títulos atribuídos ao opositor de Deus, o diabo, está com letra pequena. E tentador, está com letra pequena. Por isso está-se aqui a dar honras ao Espírito Santo e ao Filho de Deus. Porquê? Por escrever estas palavras com letra maiúscula. E, obviamente, diabo e tentador, que são títulos, não precisam ser escritos com letra grande, não se dá honra, então mete-se com letra minúscula. Não se mete com letra maiúscula, letra minúscula. Muito bem. Isto é a tradução da Bíblia, King James, e qualquer outra tradução está assim. Diabo e tentador está com letra pequena. Espírito Santo está com letra grande e Filho de Deus está com letra grande. Vamos ver isso na tradução do Novo Mundo, está bem? Jesus foi então conduzido pelo Espírito, está com letra pequena, para ser tentado pelo diabo, está com letra grande. Versículo 3, e o tentador está com letra grande. O Filho de Deus está com letra pequena. Versículo 5, o diabo levou então à cidade santa, diabo com letra grande. Versículo 6, se tu és Filho de Deus, com letra pequena. Versículo 8, então o diabo levou uma montanha e diabo com letra grande. Eu acho que as honras estão invertidas. Como é que Espírito Santo, como é que Filho de Deus está com letra pequena e diabo e tentador, que são títulos, não precisam estar com letra grande, estão aqui com letra maiúscula? As honras estão invertidas. O que é que se está a passar aqui? Isto vai lembrar a expressão do irmão. O requinte da sociedade Torre de Vigia vai a este ponto. Sim, vai a este ponto. Vai a este ponto. Está bem na nossa frente, bem à frente dos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver. A própria tradução do Novo Mundo tem a marca do espírito do anticristo. Qualquer tradução da Bíblia verte diabo e tentador com letra pequena. Os tais profanos eruditos bíblicos escreveram Filho de Deus com letra grande. E notem, Jesus não é um Filho de Deus. Jesus é o Filho. O Filho. Isto é um título. O Filho. Não é um filho. Porque filhos somos todos nós filhos de Deus quando tivermos compactuados com Cristo. Somos filhos de Deus por meio de Cristo. Mas não somos o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus há um, que é o unigênito e primogênito. E este sim merece letra grande. E com relação ao Espírito Santo, e mais uma das pataquadas da Sociedade Torre de Vigia, verte a expressão Espírito Santo com letra pequena. Porquê? Porque Espírito Santo não é uma pessoa. Vamos ver um texto bíblico. Mateus 12, 32. Por exemplo, quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então aqui duas palavras sagradas. Filho do Homem e Espírito Santo. São duas palavras sagradas. Filho do Homem refere-se a Jesus e está com letra grande. Espírito Santo refere-se à força mais sagrada que existe, está com letra pequena. Expliquem-me isto. O próprio versículo contradiz este tipo de grafia. Porque diz aqui, se alguém pecar contra o Filho do Homem, tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, qual é o mais importante? O Filho do Homem ou o Espírito Santo? Qual é o mais importante? Qual é o que tem mais destaque? Não é o Espírito Santo? Então, porquê que o Espírito Santo está com letra pequena e Filho do Homem está com letra grande? Filho do Homem estar com letra grande é correto.
Espírito Santo estar com letra pequena não faz o mínimo sentido. E não é pelo facto do Espírito Santo não ser uma pessoa que não se possa colocar letra grande. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, antes do acordo ortográfico em 2016 com o Brasil, nós descrevíamos os dias da semana e os meses com letra grande. Segunda-feira com letra grande. Janeiro com letra grande. Então, e janeiro é nome de uma pessoa? Não. Mas escrevia-se com letra grande. Um país, Portugal, não se escreve com letra grande? Mas não é uma pessoa. Por isso, essa ideia de justificar que o Espírito Santo é com letra pequena, para dizer que não é uma pessoa, isto é uma afronta à importância do Espírito Santo. E a própria tradução do Novo Mundo deixa isso bem claro. Quando no mesmo versículo vertem Filho do Homem com letra grande, Espírito Santo com letra pequena, quando diz que quem pecar contra o Filho do Homem tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por isso o Espírito Santo, no mínimo, merece letra maiúscula. O que é que vocês estão a fazer, Sociedade de Vigia? O que é que vocês estão a fazer? Isto é bem claro que existe aqui uma inimizade entre a Sociedade de Vigia e o Espírito Santo, porque o Espírito que energiza a Sociedade de Vigia é o Espírito do Anticristo, não é o Espírito Santo. Isso é bem notório nas perguntas do batismo. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora notem como é que a Sociedade de Vigia batiza os seus crentes. Vejam as perguntas. Primeira pergunta, se a pessoa se dedicou a Jeová, o Pai, e depois, no final, Jesus Cristo. Por isso, batizado em nome do Pai e do Filho. Segunda pergunta. Entende que ao batizar-se torna-se testemunho de Jeová e passa a fazer parte da organização? Espera aí. Primeiro de tudo, temos aqui vários problemas. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira pergunta envolve o Pai e o Filho. A segunda pergunta, o Espírito Santo não é incluído. Mas espera aí, mas não somos batizados em nome do Espírito Santo? Não são. As testemunhas de Jeová não são batizadas levando em conta o Espírito Santo. É bem claro nas perguntas do batismo. O Espírito Santo foi removido porque aquilo que acontece com os membros que são batizados nas testemunhas de Jeová é que eles são batizados noutro Espírito, que é o Espírito do Anticristo. Não é Espírito Santo. Por isso o vosso batismo não é válido do ponto de vista bíblico, porque não está incluído o Espírito Santo. E além disso está incluído um organismo humano, que é reconhecer que pertencem à organização Sociedade de Vigia. Por isso vocês foram levados cativos pelo Espírito do Anticristo. Essa é uma das razões de a tradução do Novo Mundo verter Espírito Santo com letra minúscula. Porquê? Porque o Espírito Santo eles não têm nenhum. Porque eles são anti-Espírito Santo. Porque eles têm o Espírito do Anticristo. A maneira como vertem Espírito Santo na tradução do Novo Mundo é uma prova disso. E se querem uma segunda prova, tem o vosso batismo. Vocês são batizados em nome de uma organização e não debaixo de influência do Espírito Santo. Está bem claro à vossa frente. À frente dos vossos olhos. Outro aspecto, não tão grave, mas é mais uma peça do puzzle do Espírito do Anticristo, tem a ver com a maneira como nós nos localizamos na linha do tempo. E nós, para nos localizarmos na linha do tempo, nós temos um marco, que é Cristo, o surgimento de Cristo. Por isso há um tempo antes de Cristo e outro tempo depois de Cristo. Por exemplo, para eu identificar o ano 2024 na linha do tempo, eu posso dizer, estou no ano 2024 DC. DC é depois de Cristo. Ou posso dizer, estou no ano 2024 AD. AD significa ano Domini, isto é, ano do Senhor. Estamos nessa era do ano do Senhor. Ou posso dizer, estou no ano 2024 EC. EC significa era comum, correto? Por isso, se vocês forem consultar qualquer escrito religioso, qualquer Bíblia, nota marginal, qualquer enciclopédia bíblica, quem as escreve por ser religioso usa a sigla depois de Cristo, isto é, DC, ou antes de Cristo, AC. Se vocês forem ler um escrito judaico que não aceita a Cristo, usa a expressão AEC, isto é, antes da era comum, antes de Cristo. Mas não usam AC porque não são cristãos.
Por isso usam a expressão AEC, antes da Era Comum. E quando se referem à nossa era, não dizem DC, isto é, depois de Cristo. Usam antes a sigla Era Comum, EC. Por isso, os judeus que não aceitam Cristo e o mundo secular não religioso usa as expressões AEC, isto é, antes da Era Comum, para se referir a antes de Cristo. E usam a sigla EC para se referir à Era Comum, que se refere a Cristo. Por isso é uma expressão que não é religiosa e é usada por seculares e por os judeus que não aceitaram Cristo. Por isso os religiosos usam AC e DC, os judeus que não aceitam o Messias e outros eruditos usam a expressão AEC ou EC. E compreende-se. O que é que não se compreende? É como é que a Sociedade de Torre de Vigia, nas suas publicações, não usa a sigla DC, ou seja, depois de Cristo, ou AC, antes de Cristo. Usa a sigla que os judeus que não acreditam em Cristo usam. AEC ou EC. Como é que isto se explica? Como é que a noiva do Cristo se nega a usar a expressão AC e DC? Porque é que usam a expressão AEC ou EC para depois de Cristo? Era comum. Porquê? O que é que se está a passar aqui? Alguém me consegue explicar o que é que se está a passar aqui? Não vos cheira. Não vos cheira o espírito do anticristo. Que fedor! Olha, outra coisa que eu achei muito estranho foi ir à tradução do Novo Mundo, ao glossário das palavras, que tem a ver com o significado de alguns nomes, e eu vou procurar o nome de Jesus e não encontrei. Vejam, que se consegue encontrar a palavra Jeová, a definição da palavra Jeová, e passa logo para o Jerónimo. Eu não sei quem é o Jerónimo. Mas eu consultei esta lista para ver a identificação de Jesus, a figura principal das escrituras gregas, e não encontrei. De Jeová passa para o Jerónimo. Não sei quem é o Jerónimo. Não fui ver. Mas Jesus, eu queria saber quem era. Porque é que não aparece aqui? Não sei. Talvez haja uma explicação. Não sei. Se é o espírito anticristo ou não, não quero fazer uma afirmação destas agora. Vou terminar este vídeo por aqui. Ainda tenho mais 2 vídeos para fazer acerca deste assunto. E os assuntos que foram considerados aqui deixa bem claro de que a sociedade de Torre de Vigia está a ser energizada pelo espírito anticristo. Isto é visto na tradução Novo Mundo. Nós tivemos a ver 2 Coríntios 5:20. É a única tradução da Bíblia que usa a expressão substituir a Cristo, ocupar o lugar de Cristo. Por isso estes homens sentaram-se na cadeira de Moisés. Eles próprios se sentaram, não foram autorizados a fazê-lo. Vão ao ponto de, em Hebreus 1:6, retirar a palavra adoração, proskineu, não só do texto, depois foi inserido na nota marginal, depois foi retirada a nota marginal para o lixo. E acabou. E as pessoas já não têm acesso a esse entendimento. Vamos ao ponto de ir a Isaías 43:10 para escolher um nome para este movimento religioso. Quando Jesus diz que sereis testemunhas de mim, Jesus. Sereis odiados pelo meu nome, por causa do meu nome, não é o nome de Jeová, é o meu nome. Embora o nome de Jesus esteja implícito o nome de Jeová, porque Yeshua significa Jeová é salvação. Por isso, usar o nome de Jesus não é nenhuma desonra pelo Pai. Pelo contrário, o nome do Pai está implícito no uso do nome do Filho. Por isso, aquilo que a sociedade de Torre de Vigia faz é rebaixar o nome do Filho, a posição do Filho, para chegar ao Pai. E qual é o pretexto que usam? O ensino errado da Trindade. E usam esse ensino errado como pretexto. Temos que diminuir o papel do Filho para honrar o Pai. Não precisas fazer. Porque conforme vimos isso na Bíblia, no livro de João, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honrar o Filho, não honra o Pai. Por isso o problema não é quem honra o Pai, honra o Filho. Não foi isso que foi dito.
O problema é quem o Pai enviou. E o problema estava em vocês não honrarem quem eu enviei. Por isso, se vocês honrarem quem eu enviei, vocês estão a honrar a mim. Se vocês o minimizarem, se vocês o desonrarem, vocês estão a desonrar a mim. E este é o problema da sociedade de vigia. Não há dúvida. Bom ao ponto de dizer nas publicações que demos importância demais ao nome de Jesus. Quer dizer, dar importância demais ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus poderoso. Quer dizer, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Estamos a dar importância demais. E depois vamos ao ponto, nas publicações, nós destacarmos o nome de Jeová e da organização. Confiar em Jeová e na organização. Confiar em Jeová e em nós. Jeová e em nós. Porquê? Porque nós substituímos a Cristo. Isto é claramente o espírito do anticristo. Claramente. Não há dúvida. Não há dúvida. E depois fomos ao ponto, em Mateus 4:10, ali fazer confusão com honras. Honras invertidas. E invertemos o diabo e o tentador, por escrever diabo e tentador com letra maiúscula, Espírito Santo e Filho de Deus com letra pequena. Quer dizer, isto só quem não quiser ver. Olha, a Sociedade Torre de Vigia conseguiu apanhar-nos e pescar-nos de forma muito subtil. E nós estamos presos a 2 anzóis. O primeiro anzol é: se tu queres sair deste culto a homens, deste culto a uma organização, tu vais ficar sem os teus amigos. E muitos rasgam e soltam-se. Só que o problema é que encontram um segundo anzol. E muitos de nós temos este segundo anzol duplo, que é perder a família. Se eu quero sair, vais sem família. Mas mesmo assim muitos estão a deixar esta organização porque apercebem-se que a Sociedade de Torre de Vigia respira o espírito do anticristo. Não há dúvidas que é uma oração religiosa demoníaca. Como é que a Sociedade de Torre de Vigia tem caçado as pessoas? Eu lembro-me de uma frase: para uma mentira ter impacto e alcançar profundidade, tem que ter alguma medida de verdade. E qual é a verdade? 2 ou 3 verdades que a Sociedade de Torre de Vigia promove, que, por exemplo, Jesus não é o Todo-Poderoso. Sim, é uma verdade e biblicamente prova-se isso. Que não existe inferno de fogo. Sim, existe a hiena ardente. Sim, inferno de fogo não existe. E mais uma ou outra verdade, que quando são pregadas, quando são ensinadas, as pessoas confiam, porque é claro na Bíblia. Só que atrás dessas 2 verdades ou 3 vem um pack de mentiras. E o mais grave é o espírito do anticristo. Por isso as pessoas que se dedicam a esta organização, dedicam-se a uma organização, conforme diz as perguntas do batismo, reconhece o Pai, o Filho e a organização, e ficam então a venerar, a adular uma empresa religiosa que surgiu nos Estados Unidos em 1881. Por isso essa empresa religiosa está a substituir o papel do Cristo. Por isso as testemunhas de Jeová fazem parte claramente do anticristo. É um dos anticristos dos últimos dias. E para a semana nós continuamos com este assunto.